Você já se perguntou por que pessoas boas sofrem? Por que às vezes parece que Deus está em silêncio quando mais precisamos dele? Hoje vamos mergulhar em uma das histórias mais profundas e desafiadoras de toda a Bíblia, a história de Jó. Mas não como você já ouviu antes. Prepare-se para uma jornada de emoção, inspiração e uma reflexão que pode mudar a forma como você enxerga a sua própria vida. Bem-vindos ao canal A Bíblia Contada em Vídeo. Imagine um homem chamado Jó. A Bíblia o descreve como íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Ele não era apenas um homem bom, ele era o melhor dos homens do Oriente. Tinha uma família linda, com 7 filhos e 3 filhas. Sua riqueza era imensa. Milhares de ovelhas, camelos, bois e jumentas, além de muitos servos. Jó tinha tudo o que alguém poderia sonhar. Uma família abençoada, prosperidade e, o mais importante, uma fé inabalável em Deus. Todos os dias, ele se preocupava em honrar a Deus e interceder por seus filhos, oferecendo sacrifícios para purificá-los. Ele era o exemplo perfeito de devoção e retidão. Mas em um dia que começou como qualquer outro, o céu de Jó desabou. Em uma série de eventos catastróficos e inacreditáveis, ele perdeu absolutamente tudo. Um mensageiro chega, ofegante, com a notícia de que seus bois e jumentas foram roubados e os servos mortos. Antes mesmo que ele pudesse processar a informação, outro mensageiro aparece. Um fogo caiu do céu e consumiu todas as suas ovelhas e pastores. A tragédia não para. Um terceiro mensageiro traz a notícia de que seus camelos foram levados e mais servos assassinados. A dor já era insuportável, mas o golpe final, o mais devastador de todos, ainda estava por vir. O último mensageiro chega e diz: seus filhos e filhas estavam em uma festa na casa do irmão mais velho, quando um vento forte derrubou a casa sobre eles. Todos morreram. Consegue imaginar essa cena? Em questão de horas, um homem que tinha tudo, agora não tinha nada. Sua riqueza se foi, seus servos se foram e, o mais doloroso, seus 10 filhos se foram. Qual seria a sua reação? Raiva? Desespero? Revolta contra Deus? A reação de Jó é uma das passagens mais poderosas da Bíblia. Ele rasgou suas vestes, raspou a cabeça, prostrou-se no chão e adorou. E em meio à sua dor inimaginável, ele disse estas palavras: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou nem culpou a Deus por nada. Mas a prova ainda não havia terminado. Pouco tempo depois, Jó foi atingido por uma doença terrível. Feridas dolorosas cobriram seu corpo da cabeça aos pés. Ele, que antes era o homem mais respeitado, agora sentava-se sobre cinzas, raspando suas feridas com um caco de telha. A dor física era excruciante, somada a uma dor emocional que mal podemos compreender. Até sua própria esposa, vendo seu sofrimento, o aconselhou: você ainda mantém a sua integridade, amaldiçoe a Deus e morra. Mas Jó, firme em sua fé, respondeu: você fala como uma insensata. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos também o mal? E novamente, a Bíblia afirma que Jó não pecou com seus lábios. Foi então que seus 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, souberam de sua desgraça e vieram consolá-lo. Quando o viram de longe, mal o reconheceram. Eles choraram, rasgaram suas roupas e jogaram pó sobre suas cabeças. E por 7 dias e 7 noites, eles se sentaram com Jó em silêncio, porque viram que seu sofrimento era grande demais. Esse silêncio inicial foi um ato de compaixão, mas infelizmente não durou. Quando eles finalmente começaram a falar, o que era para ser um consolo se transformou em um longo e doloroso debate. Os amigos de Jó, baseados em uma teologia simplista, tinham uma teoria. Se Jó estava sofrendo tanto, era porque ele ou seus filhos deviam ter cometido algum pecado terrível.
Eles insistiam que Deus é justo e só castiga os culpados. Elifaz disse: pense bem, que inocente já pereceu, onde os retos foram destruídos. Bildade argumentou que, se Jó fosse puro e reto, Deus o restauraria. Zofar foi ainda mais duro, sugerindo que o castigo de Jó era até menor do que seus pecados mereciam. Jó, em meio à sua agonia, se defende. Ele clama sua inocência. Ele não entende por que Deus está permitindo tudo aquilo. Sua dor o leva a questionar, a lamentar o dia em que nasceu. Ele não amaldiçoa a Deus, mas questiona o silêncio de Deus. Ele anseia por uma chance de apresentar seu caso diretamente a Deus, de entender o porquê de tanto sofrimento. Jó se sentia sozinho, incompreendido por seus amigos e aparentemente abandonado por Deus. Ele diz: meus irmãos me traíram, meus amigos íntimos me esqueceram. O debate se estende por capítulos e capítulos, um ciclo de acusações e defesas que só aumentava a angústia de Jó. Depois que os três amigos se calam, um jovem chamado Eliú, que estava ouvindo tudo, começa a falar. Ele critica tanto os amigos de Jó por não terem encontrado uma resposta e mesmo assim o condenarem, quanto o próprio Jó por se justificar mais do que a Deus. Eliú prepara o cenário para a intervenção mais importante de todas. Ele fala sobre a grandeza de Deus, sobre como seus caminhos são mais altos e misteriosos do que os nossos. Então, do meio de um redemoinho, o próprio Deus fala. Mas a resposta de Deus não é o que Jó ou nós esperaríamos. Deus não explica a Jó o porquê de seu sofrimento. Ele não fala sobre a aposta celestial que deu início a tudo. Em vez disso, Deus faz uma série de perguntas a Jó. Perguntas que revelam a sua soberania, poder e sabedoria infinita. Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Você já deu ordens amanhã ou mostrou à alvorada o seu lugar? Quem estabeleceu as medidas do mundo? Quem fechou o mar com portas? Deus continua, falando sobre as maravilhas da criação, sobre as estrelas, as nuvens, os animais selvagens. Através dessas perguntas, Deus não está humilhando Jó, mas sim expandindo sua perspectiva. Ele está mostrando a Jó que o universo é imensamente complexo e que a sabedoria humana é limitada. Se Jó não consegue compreender os mistérios da criação, como poderia compreender os propósitos soberanos de Deus em relação ao sofrimento? Diante da majestade de Deus, Jó tem uma revelação. Sua perspectiva muda completamente. Ele responde a Deus com humildade. Eu sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Sou eu que falei de coisas que eu não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, sem que eu as soubesse. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó não se arrepende de um pecado específico que causou seu sofrimento, mas sim de sua ignorância e de sua ousadia em questionar a sabedoria de Deus a partir de sua perspectiva limitada. Ele finalmente entendeu que a confiança em Deus não depende de ter todas as respostas. Depois disso, Deus repreende os amigos de Jó por não terem falado a verdade a seu respeito, como Jó fez. E então vem a restauração. A Bíblia diz que o Senhor restaurou a sorte de Jó e lhe deu em dobro tudo o que ele possuía antes. Ele teve novamente 7 filhos e 3 filhas, e suas filhas eram as mulheres mais bonitas de toda a terra. Seus amigos e parentes voltaram, e ele viveu mais 140 anos, vendo seus filhos e os filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Qual é a lição da história de Jó para nós hoje? Primeiro, o sofrimento não é necessariamente um sinal de pecado. Pessoas boas passam por provações terríveis. Segundo, em meio à dor, é normal ter dúvidas e fazer perguntas, mas nossa fé deve estar ancorada na soberania e na bondade de Deus, mesmo quando não entendemos seus caminhos. Terceiro,
A presença de Deus é mais importante do que qualquer explicação. No final, o que curou o coração de Jó não foi ter as respostas, mas foi encontrar-se com o próprio Deus. E por fim, a história de Jó aponta para uma esperança maior. Jó declara em meio ao seu sofrimento: eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Essa é uma promessa de redenção e restauração final que encontramos em Jesus Cristo. A história de Jó nos ensina que mesmo nas noites mais escuras da alma, quando tudo parece perdido e Deus parece distante, Ele está no controle. Nossa visão é limitada, mas a dele é perfeita. Que possamos aprender com Jó a confiar na soberania de Deus, a adorá-lo em meio à tempestade e a encontrar nossa maior satisfação não nas bênçãos, mas no próprio Deus. Se essa história tocou o seu coração e te trouxe uma nova perspectiva, eu peço que você deixe o seu curtir aqui no vídeo. E eu quero muito saber a sua opinião. Qual parte da história de Jó mais impacta você? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos conversar sobre isso. E não se esqueça de compartilhar este vídeo com alguém que talvez precise ouvir essa mensagem de esperança hoje. Inscreva-se no canal A Bíblia Contada em Vídeo para não perder nossas próximas histórias. Muito obrigado por assistir e até a próxima.